Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque essa semana tem derby, jogo importante. Ih, eu esqueci de fazer o mercado. Opa! Peraí, não sai daí, é um segundinho, tá? Rapidão. Já vem. Tudo bem, irmão? Obrigado, viu? Bom retorno. Valeu, chegou rápido, hein? Esquecer, rapaziada. Esquecer? Claro que não, eu já tô na daqui. Olha só a sacolinha da daqui. Eu precisava de mercado, chega em menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos. Frete grátis e eu fiz tudo pelo aplicativo. E agora, com a daqui do clube, por R$ 9,99, você economiza até R$ 150 reais por mês. Isso mesmo, seja em frete ou em cupom. Olha só, pedir produtos de limpeza, né? Então se você esquecer do mercado, você não se aperta. É só baixar o aplicativo da Daqui. Pedir um leitinho também aqui pra criançada, né? Porque precisa. E ó, deixa eu te falar. Você acha o quê? Que é só o Corinthians que vira no último minuto? Quanta coisa numa partida pode acontecer em menos de 15 minutos? Pois é, você faz tudo pelo aplicativo. Então, assine você também. E ó, utilizando o meu cupom Chico Garcia 25, você ganha R$ 25 reais em compras acima de R$ 149 reais, seja para cliente novo ou antigo. Rápido, fácil e sem dor de cabeça. E quer mais? O primeiro mês da Daqui do Clube é totalmente grátis. O link está na descrição. Baixa o aplicativo e acessa o meu cupom. Beleza? Capaz que eu esqueci de fazer o mercado, né? Mas se eu esquecer também, né? É fácil de resolver. Bora falar do Timão, porque tem muitos assuntos. O Rodrigo Garro falou sobre a sua lesão, a sua situação, será que ele tá perto de voltar? O Memphis Depay trabalhou com bola, tem problemas na defesa pro Ramon resolver e o Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do conselho. Tudo isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Bora falar sobre o Garro, então. A gente começa pelo Garro, que voltou da Espanha, tá? Ele tava na Espanha tratando, né, com um tratamento inovador, pelo menos foi dessa maneira que o Corinthians tratou, sempre em contato com o departamento médico do Corinthians, mas com um profissional indicado pelo Memphis Depay, um cara que trabalhou no Atlético de Madrid e que cuida especificamente dessas questões relacionadas ao joelho. Ele se submeteu a alguns treinamentos, a gente pôde ver algumas imagens na piscina, com reforço muscular, fisioterapia, uso de choque elétrico, aplicação de agulhas, foi assim, uma força-tarefa, né, para que o Garro pare de sentir essas dores no joelho direito da sua tendinopatia patelar. Ele retornou, vai ter agora todo o processo acompanhado pelo Departamento Médico do Corinthians, mas ele falou rapidamente, né, um vídeo de menos de 1 minuto para Corinthians TV, e até peguei as aspas dele aqui para vocês terem uma ideia. Ele disse o seguinte: fala Fiel, tô de volta, continuando com o período de recuperação, foram dias de muito trabalho, muitas coisas por lá, quero agradecer ao departamento médico por me ajudar com esse processo, tô com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho. Para mim é muito importante. Obrigado e estamos juntos. Recentemente, inclusive, ele fez uma postagem, né, de alguns meses completados aí da camisa 8, né, para dizer que ele tá feliz com a camisa 8, vamos por mais, aquela coisa toda, né, para revelar o quanto ele tá satisfeito no clube, o quanto ele quer retomar a sua melhor condição, né, e fazer essa aproximação com o torcedor. A gente sabe a importância do Rodrigo Garro, ele foi o melhor meia do futebol brasileiro no ano passado e esse ano não conseguiu ainda por conta dessas dores. Então, eu sempre disse aqui para vocês, cara, resolvam isso. Porque não adianta. Eu sei que ele estava jogando no sacrifício, ele foi importante, né? Ele estava presente na final, foi campeão paulista. Eu sei o quanto isso era importante para ele, mas, cara, a saúde dele, né, em primeiro lugar. Então, resolve isso, até porque ele vai colaborar ainda mais, né? Vocês estão vendo aí a dupla Memphis e Yuri cada vez mais se encontrando com o Garro a pleno, né? 100%. Aí o Corinthians tende a decolar. Até porque tá difícil de encontrar um reserva para ele, né? O Coronado tem alguns problemas físicos constantes, o Memphis faz essa função, mas aí você tem que botar o Romero no ataque, o Romero também dá uma oscilada, então assim, o Garro é o cara, né? Então que o Garro se recupere o quanto antes. Vamos falar do Memphis, né? Falei sobre o Memphis Depay, inclusive, ele trabalhou normalmente com bola, ele sentiu aquele pisão, né? Sofreu aquele pisão que o Anderson Daronco ignorou no final de semana, no jogo contra o Vasco, foi retirado do jogo da Colômbia, não participou da viagem, o elenco ganhou folga, então ele teve um controle de carga aí durante a semana, mas quinta-feira, tá?
quinta para sexta eu tô gravando esse vídeo. Quinta-feira trabalhou com bola. Tem um treino definitivo na sexta e o derby é no sábado. Então, pelas informações, o Memphis vai pro jogo, tá? Agora, o Coronado e o Gustavo Henrique não trabalharam. Então, eles são dúvidas. Eu não posso dizer que eles estão fora porque tem ainda o treinamento da sexta-feira. Mas o zagueiro tem um problema, né, um incômodo na coxa direita, e o Coronado sentiu uma pancada no ombro, também estava né, oscilando aí durante a semana e não trabalhou nessa quinta-feira, diferentemente do Memphis. Então, o Memphis a gente pode garantir para o jogo. O Coronado e o Gustavo Henrique já não. Não tendo o Gustavo Henrique, a gente já entra numa outra seara desse vídeo, que é a parte da defesa. A gente tem visto muitas críticas, especialmente no último jogo, né, contra o América, quando o André Ramalho e o Félix Torres, mesmo com um time misto, reserva, não sei o quê, a dupla de zaga foi teoricamente a titular, pelo menos com o que o Ramon tem à disposição nesse momento, na medida em que ele não tem o Gustavo Henrique. E o André Ramalho, pelas informações, está jogando um pouco no sacrifício, ele está descontado, né? E ele está realmente muito, mas muito abaixo daquilo que ele entregou no ano passado. Os outros, o Kaká, a gente já viu que é insuficiente. O João Pedro Choca, eu acho que ele foi jogado aos leões depois de uma falha especificamente naquele pênalti contra o Barcelona em Guayaquil, e depois acabou inseguro, né, e retirado do esquema, mas acho que prematuramente, né? Acho que você tinha que dar uma trabalhada no moleque, né? Não dá para perder um zagueiro que em algum momento foi considerado positivo, estava fazendo uma boa dupla com o Félix Torres, que era outro que estava jogando bem, de repente passou a jogar mal de novo. Tá oscilando mais uma vez, mas esse jogo, tanto no jogo contra o Barcelona, como nesse jogo contra o América de Cali, né, um Libertadores e outro Sul-Americana, tem uma diferença. Na verdade, tem uma semelhança. Nesses dois jogos em que a defesa foi mal, um jogador não estava. Ranielli. Então, assim, me parece muito claro que parece exagero o que eu vou dizer, mas me parece muito claro, porque eu sei que tecnicamente e individualmente eles estão mal. Vocês olham o gesto técnico dos zagueiros e é fácil perceber que como eles estão mal tecnicamente. Agora, é fato que o sistema fica muito mais protegido quando você tem o Ranielli. O Ramon Dias encontrou o time quando ele posicionou o Ranielli à frente da defesa. Ele não começa o ano como titular, até porque o Ramon rodou bastante. Quando ele reconquista a posição ali na frente da defesa, e aí ele oscila ali, né, abrindo o Martínez ou o Carrilho pelo lado direito, aí às vezes ele abre o Martínez, o Carrilho pelo lado esquerdo para botar o Martínez na direita e tal, definindo mais ou menos o time titular, mas nunca abrindo mão do Ranielli, que muitas vezes é híbrido, é um terceiro zagueiro. O Ranielli resolve todos os problemas defensivos do Corinthians. Na reta final do Paulista, em alguns jogos importantes, o Ranielli foi o cara. Então, cara, me parece algo significativo. Os zagueiros eles ficam expostos e eles falham demais quando eles não têm o Ranielli à frente da defesa. Individualmente, tecnicamente, eles não estão bem. Isso é fato. Agora, o Ranielli está salvando a pele dos caras. Então, se tem um alento para esse derby, né? Mesmo que o Gustavo Henrique não jogue, que a dupla seja André Ramalho e Félix Torres, se jogar o Ranielli, eu acho que é um problema a menos. Eu acho que ele não vai resolver todos os problemas defensivos do Corinthians, né? Porque a bola, quando precisar cair no pé do Félix Torres, ele não pode dar as pichotadas que ele dá. Mas é fato que o Ranielli tem resolvido muita coisa. A gente nem percebe isso, cara. Mas se a gente prestar atenção, o Ranielli dá uma proteção diferente ali pro setor. E todo mundo cresce no lado dele. Então, talvez esse seja o benefício de contar com ele. Mas é fato que o Corinthians está com problemas defensivos no que diz respeito à qualidade dos seus zagueiros. Seria interessante contratar. Seria interessante buscar algumas afirmações ali para o setor, para não depender necessariamente de um primeiro volante, de um outro jogador, para você ter uma segurança maior, tá bom? Vamos falar sobre, para a gente fechar esse vídeo, do afastamento do Romeu Tuma Júnior. Cara, é importante a gente falar sobre isso, porque o Tuma, ele, presidente do Conselho Deliberativo, eleito no início de 2024, com mandato de 3 anos, ele assim, vou dar a minha visão, tá? Eu não tenho procuração para defender o Augusto Melo, não conheço o Romeu Tuma, não tenho conhecimento, relação com nenhum deles, tá? Mas a sensação que eu fiquei daqui foi sensação de uma parcialidade do Romeu Tuma Júnior. Ele foi muito incisivo no processo de impeachment e sem ter provas. Por isso a minha sensação. No momento em que você tem provas, inquéritos resolvidos, denúncias comprovadas relacionadas ao presidente do Corinthians, poxa,
não teria nenhum problema eu dizer aqui para vocês que, cara, o Tuma ele estava embasado para capitanear esse processo de impeachment. No momento em que isso não existia, ficou muito claro que havia uma manobra política para que o impeachment fosse levado a cargo. E aí a gente banaliza o impeachment, né? O impeachment tem que ser algo grave. O Augusto, por mais que a gente questione o modelo de eleição eleitoral do Corinthians, como do São Paulo, como dos principais clubes, né? Como de alguns dos principais clubes que a gente questiona, eu acho que você teria que abrir para o associado para transformar o processo mais democrático, porque hoje você não pode, né, reduzir a 4 mil pessoas um universo dentro de um universo de 35 milhões de torcedores, para que esses 4 mil elejam o presidente. Eu acho muito pouco e antidemocrático você fazer esse tipo de coisa. O Augusto diz que vai mudar isso, vamos ver. Mas se você mantém, mesmo que você mantenha esse processo, você tem que respeitar. E o Augusto está lá, eleito pelo associado. Para você tirar ele de lá, não pode ser por incompetência, embora a gente possa questionar e cobrar, não pode ser por uma declaração, não pode ser por coisas vazias, né, gente? Tem que ser por algo muito sério, senão vira uma bagunça. E aí o Tuma, ele liderou um processo de impeachment sem que o inquérito, por todos os processos, por todas as denúncias, ele tivesse sido concluído. E aí pegou muito mal. De qualquer forma, indo na notícia aqui, o Romeu Tuma Júnior, né, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente em caráter liminar, tá? Após denúncias apresentadas tanto pelo presidente Augusto Melo quanto pelo conselheiro Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Quem tomou essa decisão foi a Comissão de Ética e Disciplina do clube, que o clube tem algumas comissões, né, para fiscalizar tanto o presidente, a diretoria, todo mundo ali, né? E a comissão acabou por entender que realmente tinha motivo para afastar o Romeu Tuma Júnior. É óbvio que o Tuma ele pode apresentar uma nova defesa com testemunhas, com documentos, e a decisão final ela ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo. Então, vai haver uma votação ainda para saber se o Tuma deve ser efetivamente afastado. Ele está afastado de forma preventiva e em caráter liminar. É apenas uma pequena vitória jurídica do presidente Augusto Melo, tá bom? Ele é acusado de comandar o Conselho de forma parcial e de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. O entendimento da maioria dos membros da comissão ética foi de que se ele continuasse no cargo, né, esses danos continuariam. Obviamente que o Tuma ele não concorda, diz que isso é uma aberração, né? Eu tô lendo a notícia do GE aqui, vou dar o crédito, tá, rapaziada? Dizendo que ele foi julgado sem estar presente na reunião e tudo mais. Obviamente ele está contestando, né? Então isso ainda está longe de terminar, mas é uma pequena vitória, uma pequena conquista do presidente Augusto Melo, que consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade agora para trabalhar. Repito, né? As denúncias elas foram feitas, as investigações estão ocorrendo e, obviamente, se tudo for comprovado, o Augusto Melo tem que pagar por isso. Por enquanto, ele não tem nada comprovado contra ele. E aí tudo que foi orquestrado contra o presidente no cargo realmente me parece com um espectro político, né? Acho que é muito claro isso. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.